sou Larissa e hoje eu vou começar um novo quadro aqui no canal que se chama Penseira. Yes! All witches! Então esse quadro é um quadro que eu já estou pensando em fazer ele há algum tempo. E eu estava programando, na verdade, de deixar ele para começar mais pra frente. Mas aconteceram algumas coisas que me fizeram rever o meu calendário e eu resolvi adiantar ele um pouco. Por isso eu até atrasei uma semana o vídeo da Travessa do Tranco para a gente poder falar sobre esse assunto já essa semana. A proposta desse quadro é trazer algumas reflexões a partir do livro, a partir do universo Harry Potter, mas que são diretamente ligadas à nossa vida, à nossa sociedade, à nossa realidade. Eu resolvi fazer isso porque qualquer pessoa que leia Harry Potter, escolhendo ignorar as implicações políticas da história, essa pessoa ou está sendo muito inocente ou essa pessoa é mal intencionada. Isso porque fica muito claro durante os livros alguns paralelos que a Rowling faz entre a nossa história e a história do mundo bruxo. E só para citar alguns exemplos rapidinho, não é coincidência que o Grindelwald tenha caído em 1945, que é exatamente a data em que o nazismo cai. Uma segunda analogia que a Rowling usa é a questão dos lobisomens. Ela coloca o Lupin como um lobisomem para discutir a estigmatização dos portadores do vírus HIV. O último paralelo interessante que tem no universo é entre a ideia de pureza de sangue e o racismo. O segundo motivo porque é impossível você separar uma visão política da leitura de Harry Potter é porque a Rowling é uma mulher com uma visão progressista. E não importa que tipo de literatura você esteja escrevendo, você sempre vai carregar um pouco da sua visão de mundo para aquela narrativa, aquilo vai aparecer de alguma forma. E no caso dela, bem claro, as posições políticas que ela tem. E por isso é muito desonesto você ler uma história que ela escreveu e onde ela gastou toda a energia dela e tanto tempo dela ignorando as posições políticas que ela se desdobrou para colocar ali. E ainda assim a gente vê muita gente que não quer discutir isso, não quer discutir política, não quer discutir esse aspecto na história porque não cabe, etc, etc, etc. E assim, na minha experiência, o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas que não quer discutir isso sobre um universo, seja Harry Potter, seja outro universo de fantasia, é porque essa pessoa tem o rabo preso com alguma coisa. Ou ela tem comportamento machista, ou ela é homofóbica, ou ela é racista. E aquela coisa, um fã de Star Wars que defende intervenção militar não entendeu. Um fã de X-Men que é contra minorias, contra as lutas de minoria, não entendeu. Precisa ler de novo. E na minha opinião é a mesma coisa com Harry Potter. Se você é fã de Harry Potter e você reproduz comportamento machista, homofóbico, racista, etc., você não entendeu os livros. E você precisa ler de novo. Bom, mas o que rolou foi o seguinte. Já contei pra vocês como surgiu esse canal, e eu perguntei em um grupo de discussão sobre o universo, sobre canais de mulheres, e me apresentaram alguns. Nesse mesmo grupo, na quinta-feira passada, um membro do grupo, a Adriana, fez um post sobre uma música de Wizard Rock que ela tinha ouvido. Para quem não conhece o Wizard Rock, é um estilo de música em que as bandas cantam sobre o universo Harry Potter, sobre bruxaria, sobre magia, etc. E as bandas em geral trazem nomes que fazem referência ao universo. Então a gente tem, por exemplo, a Harry and the Potters, Draco and the Malfoys, The Butterbeer Experience. Inclusive, a música que tem na vinheta do canal é uma música da Tonks and the Horrors, e é uma banda feminista sensacional de Wizard Rock. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o link do canal da Stephanie, que é a dona da banda aqui. Então a Adriana postou uma música de uma banda que era a Dragon Forge, e a música se chama Ginny Gets Around. Essa música fala basicamente sobre como a Gina é uma menina rodada porque ela pegou vários caras em Hogwarts. E de fato ela teve um impressionante número de 2 namorados antes do Harry Potter. E aí você pode pensar, é só uma música babaca, é machista. E a gente tá cansado de ouvir música babaca e machista nesse mundo. E deixa pra lá, ignora e... Só que não é assim, né, gente? A gente tá falando de um grupo de pessoas que é tão fã de Harry Potter, gosta tanto do universo, que se dispôs a criar uma banda que fala só sobre aquilo, com músicas que falam só sobre aquilo. A banda tem o nome tirado dos livros. A pessoa pega e gasta tempo da vida dela pra cantar uma música que vai contra todos os ideais da série. E aí isso pra mim não faz sentido. Isso pra mim não é o tipo de coisa que a gente pode só deixar pra lá, porque a gente tá falando de um grupo de pessoas que se considera extremamente fãs do universo e ainda assim reproduz o tipo de comportamento que é
condenado do início ao fim do livro. Então hoje eu vim conversar com vocês sobre feminismo e representatividade feminina no universo Harry Potter. Essa é uma questão delicada, por quê? Eu não acho que a Rowling tenha cometido só acertos na escrita do livro. Pelo contrário, eu consigo apontar vários erros, vários problemas com relação a minorias, com relação a discriminações. Eu consigo encontrar vários problemas no livro. E eu acho que a gente deve discutir sim as coisas que ficaram ruins, mas hoje eu vim apontar o lado bom, o que a Rowling fez certo nesse quesito. Então acho que a gente pode começar apontando que, apesar do grande protagonismo dos livros ser sim masculino, a maior parte dos personagens são homens, a gente pode reparar que as personagens mais fortes da história são mulheres. E eu separei aqui 7 exemplos pra vocês, só pra gente deixar bem claro o quão verdadeira é essa afirmação que eu fiz. Então a primeira personagem que a gente pode apontar como uma personagem forte é a Lily. Vocês lembram quando o Voldemort tentou matar o Harry e o Voldemort, que matava todo mundo, que pisava na frente dele, não conseguiu matar o Harry não por causa do Harry, mas por causa da mãe dele? Pois é. Se não fosse pela Lily, o Harry estaria morto. E isso pra mim prova que ela é uma das personagens mais fortes do universo. Além disso, nas memórias que a gente tem acesso sobre ela, a gente descobre que ela era uma bruxa muito poderosa, extremamente talentosa e com uma personalidade muito forte. A segunda personagem é, obviamente, Hermione Granger. Todo mundo tá cansado de saber que se ela fosse a protagonista dos livros, o Voldemort estaria morto, ó. Ela não só é a mais inteligente, competente e disciplinada do grupo, como ela claramente supera o Rony e o Harry em praticamente todos os aspectos. Eu creio que talvez o único aspecto em que o Harry supera a Hermione é na experiência de campo, que aí não tem muito jeito mesmo, mas que ela, no final da saga, ela mostra claramente que ela tá pau a pau com ele. Pra mim, a cena que demonstra mais claramente a força da Hermione é em Relíquias da Morte parte 1, quando eles estão voltando do ministério depois que eles invadiram pra pegar o medalhão que tava com a Umbridge, e quando eles aparatam, o Rony sofre um estrunchamento no ombro, e quando eles chegam lá e o Harry abre o olho, o Rony tá estirado no chão, com o braço sangrando muito, em carne viva, e ela desesperada tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa. Em determinado momento, ela joga um remédio no Rony e ela se levanta pra colocar os feitiços de proteção em volta dele. E a cena é ela com as mãos cheias de sangue, dá pra ver claramente que ela tá extremamente abalada com o que aconteceu. E ainda assim, ela engole o que quer que tenha acontecido e ela tá de pé fazendo o que ela tem que fazer. A terceira personagem forte dos livros, e que eu tô falando especificamente dos livros, essa é uma falha dos filmes pra mim, é a Gina, que na música é lembrada por ser rodada. Mas vamos lembrar o que mais que ela fez? Ela começa a série como uma menina extremamente tímida, que não tem voz ativa, claramente ainda tá encontrando o seu lugar, vindo de uma família em que ela é a única filha mulher. No primeiro ano dela, ela é possuída pelo Voldemort e ela não só sobrevive, como ela só cresce a partir dali. A partir do terceiro livro, que a gente vê é um crescimento exponencial da Gina e ela se transforma em uma bruxa excepcional. A gente sabe disso porque no quinto livro a gente é apresentada a potência dos feitiços dela quando eles estão praticando na armada, e no sexto livro ela é convidada pelo Slughorn para fazer parte do clube dele, porque ele viu ela lançar uma azaração em um aluno no corredor e ficou impressionado com a capacidade dela. Além disso, ela é uma excelente jogadora de quadribol, ela é divertidíssima e sim, ela é uma menina independente e pega vários caras porque ela pode, porque ninguém tem nada a ver com isso. Depois da Gina a gente tem a Luna. A Luna, ela é claramente a responsável pela expansão de horizontes e de visão de todos os personagens do livro, e ela com certeza é quem tem uma melhor compreensão das questões de vida, morte. Ela, além disso, é uma personagem que passa por discriminações, por problemas relacionados ao fato dela ser diferente, e ela é com certeza uma das personagens que dá força para os leitores que também passaram por esse tipo de coisa, porque ela não se deixa abalar. A quinta personagem feminina forte pra mim nos livros é a McGonagall. Ela é como se fosse uma rocha, uma constante ali nos livros. Desde o primeiro livro ela tá lá, e ela tem uma história muito triste, em que ela teve que fazer escolhas que não deixaram ela muito feliz, mas ela soube o que era melhor pra ela, o que era melhor pra pessoa que ela amava. Então ela carrega desde sempre uma força muito grande dentro de si. Depois da McGonagall, a gente tem a Tonks. A Tonks é uma bruxa que tá
tá inserida num meio dominado claramente por homens. Eu não me lembro da gente ter conhecimento de outras Aurores, que eu me lembro são só homens, e ainda assim ela tá fazendo o trabalho dela sem deixar de ocupar o espaço que ela tem que ocupar. E por fim, eu quero falar sobre uma personagem que as pessoas não gostam muito, que é a Narcisa Malfoy. Ela tem os problemas dela, sim, ela não é uma pessoa 100% ok, mas quem é, né, gente? E eu vejo muitas pessoas comentando e falando que a atitude dela na floresta foi egoísta, porque ela estava só interessada em saber se o filho dela estava bem. E aí a gente tem várias questões. Primeiro que ninguém é obrigado a ter o tipo de comprometimento que o Lupin e a Tonks, por exemplo, tiveram com a causa. Ela não é obrigada a colocar qualquer coisa acima da família dela. E segundo, que na verdade ela poderia ter entregado o Harry. Depois que ele informou que o Draco estava vivo, ela poderia muito bem ter falado pro Voldemort que o Harry estava vivo, mas ainda assim ela fez essa escolha de dar uma chance, ainda que pequena. Ela deu a chance que naquele momento ela tinha condições de dar. Foi o que ela pôde fazer pelo Harry e ela fez. O fato de que no início da saga o Harry tenha sobrevivido por causa de uma mulher e no final da saga isso ocorra mais uma vez é muito simbólico. Eu citei esses personagens em específico pra não ficar uma coisa muito geral, mas a gente tem vários pequenos detalhes na saga que mostram que essa é uma questão pra Rowling. Por exemplo, o fato de que os times de quadribol são mistos, né? Não tem o time feminino e o time masculino, não precisa haver essa separação, porque essa já não é mais uma questão entre eles. Além disso, a gente vê no Animais Fantásticos que a presidência do Congresso Mágico dos Estados Unidos é ocupada por uma mulher, e isso na década de 20, ou seja, há muito tempo que não existe mais um discurso de superioridade dos homens sobre as mulheres. Como eu disse no início, é claro que existem sim problemas na série, eu quero discutir eles aqui, quero apontar algumas questões. Eu posso estar errada e se vocês acharem que eu tô errada nisso, podem me corrigir. A versão que eu tenho é que os problemas que existem na série com relação à representatividade, eles acontecem, mas eles estão sempre acompanhados de um movimento da Rowling para tentar corrigir eles. É o caso que aconteceu, por exemplo, com a representação LGBT. Então, se você quer ler Harry Potter sem fazer esse tipo de conexão, a escolha é sua, sabe? Mas eu devo dizer que você tá fazendo uma leitura rasa. Agora, se você quer entender as conexões propostas pela Rowling e tentar entender o que motivou a presença de certos elementos e determinadas escolhas feitas por ela, aí sim você está respeitando todo o tempo da vida dela que ela gastou criando aquela obra. Então, quando eu vejo uma música feita por fãs de Harry Potter falando que a Gina é rodada, eu não sei se eu tenho vontade de morrer ou vontade de matar, porque claramente essa pessoa escolheu ignorar tudo que foi falado. Porque a questão acerca da vida amorosa / sexual da Gina é a seguinte, eu vou pedir pra vocês repetirem comigo. Não é da conta de ninguém. No dia dessa discussão que rolou lá no grupo, eu conheci umas minas muito maneiras e a gente montou um grupo pra discutir feminismo dentro do universo Harry Potter. E eu fiquei tão feliz na hora que eu até chorei. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem solicitar pra entrar, ele é um grupo fechado, mas as administradoras vão aceitar vocês. É um grupo pra você crescer, seja pra você que se entende como feminista, seja pra você que quer entender melhor o que seria o feminismo de uma boa forma de aprender, estudando junto a partir do que a Rowling conseguiu colocar pra gente no universo Harry Potter. Só lembrando que por uma questão de safe place, para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis, esse grupo é fechado só pra mulheres. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, não esquece de se inscrever e deixa aqui nos comentários pra mim quem é a sua personagem feminina favorita da saga e me conta também que outro tipo de assunto você gostaria de ver discutido aqui na Penseira. Um abraço e até o próximo vídeo.